Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo Brasil. Continuaremos a leitura do livro A Criança, Perguntas e Respostas, Dr. Paulo Herói Gonçalves. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de ativar as notificações. Tenha uma excelente semana, muito obrigado. Clique no link da descrição se for comprar na internet. Utilize o link da Amazon e da Shopee. Suporte o canal com as doações. Se puder, contribua para o canal. Muito obrigado. Como se desenvolve a linguagem da criança até o primeiro ano de vida? O desenvolvimento da linguagem processa de forma bastante lenta nesta fase. Com 1 mês de idade, o neném emite alguns sons guturais. Aos 2 meses, emite murmúrios. Em torno de terceiro ou quarto mês, começa a emitir sons expressivos de prazer, os quais aumentam qualitativo e quantitativamente até 6 meses. No 7º mês, já balbucia e também grita agudamente. Algumas imitações rudimentares de palavras ocorrem nessa época até o 10º mês. As primeiras palavras começam a ser emitidas a seguir, por ocasião do seu primeiro aniversário. A criança costuma apresentar um vocabulário de 2 ou 3 palavras. De modo que se processa o desenvolvimento sensorial do bebê. Visão. Nas primeiras semanas, a criança pode apenas distinguir a luz do escuro. Com 1 mês de idade, entretanto, já fixa os olhos sobre um objeto e presta atenção nas pessoas. Aos 2 meses, os olhos seguem um objeto em movimento. Aos 3 meses, já é capaz de reconhecer um objeto que seja bastante familiar. Chupeta, por exemplo. Olha atentamente um chocalho colocado em sua mão. Aos 7 meses, vê sua imagem no espelho, sorri e tamborila no vidro. A audição. Desde o início da vida, o recém-nascido apresenta uma audição bastante desenvolvida, particularmente para os sons agudos. Com 1 mês de idade, já presta atenção a sons. Em torno do 4º mês, ou mesmo antes, dá sinais demonstrativos de prazer ao ouvir notas musicais. Aos 10 meses, já conhece nomes ouvidos frequentemente, como seu próprio ou dos familiares. Olfato, paladar e tato. Esses sentidos já se encontram presentes no recém-nascido, por ocasião do nascimento. Aos 2 ou 3 meses de idade, o sentido do paladar acha-se bastante aguçado. A criança nota, por exemplo, mudanças nas quantidades de açúcar colocadas nas mamadeiras, ou substituição de uma farinha, por exemplo, mostrando sinais evidentes de prazer ou descontentamento. Quantas horas costuma dormir o bebê? O padrão de horas de sono varia enormemente de uma criança para outra. Durante o primeiro mês, a criança dorme em média de 16 a 17 horas por dia. Após o primeiro mês, até o terceiro, essa média diminui cerca de 15 horas diárias. A partir do 6º mês de idade, começa a estabelecer-se geralmente durante o dia, um horário regular de períodos de vigília. Como se desenvolve o bebê quanto a comportamento e personalidade? No primeiro mês, a criança levanta a cabeça, fixa os olhos sobre um objeto e presta atenção às pessoas. Permanece de mãos fechadas. O choro nessa idade é por fome ou desconforto e ocorre sempre, quase sempre, sem lágrimas. Suas reações são de susto exagerado. No 2º mês, sorri socialmente, começa a apresentar choros de tipos diversos, devido a diferentes causas: fome, dor, sono. Ergue o tórax. No 3º mês, passa a chorar menos, vira a cabeça, manifesta preferência pela mãe, começa a dar gargalhadas. No 4º mês, firma a cabeça, permanece de mãos abertas, senta-se com ajuda e consegue permanecer sentada com apoio. Brinca com as mãos, descobre as mãos, rola sobre si mesmo. No 6º mês, consegue remover pequenos objetos de um lugar para outro. Acha prazer em brincar sozinho, agita braços e pernas quando irritado. No 7º mês, mantém sentado sozinho por um período curto, apoiando-se nas mãos e incluindo-se na frente. Apresenta mudanças bruscas ao choro ou riso. Agarra um cubo e passa de uma mão às outras. Consegue pegar uma bolinha, brinca com os pés e com os brinquedos. Manifesta expectativa na hora de comer. No 8º mês, engatinha, permanece de pé desde que seguro pelos adultos. Mostra medo de estranhos. 9º, sustenta-se de pé, agarrado a móveis. 10º mês, empurra, aproxima uma bolinha com indicador. Conhece nomes ouvidos frequentemente, como o seu próprio dos familiares. Come sozinho uma bolacha, aponta com o indicador, move as mãos dando adeus. 11º mês, desde conduzido, anda com apoio. 12º mês, começa a permanecer de pé sem apoio. Caminha com ajuda, distrai-se com jogos e brinquedos simples, consegue retirar um cubo de um frasco,
Tenta sem porém conseguir construir uma torre com 2 cubos. Pega um precisando uma bolinha, come com os dedos. O choro na cidade é geralmente associado a irritações e contrariedades. Com que idade costuma aparecer o primeiro dentinho do bebê? Qual a ordem habitual de aparecimento dos dentes? Resposta à primeira pergunta, no capítulo 9, a criança e o dentista. Capítulo 5, a criança do primeiro mês ao primeiro ano. Cuidados. Dr. Américo Cardoso dos Santos. Qual é o teste da fralda? O teste da fralda, que deverá ser executado sempre logo após o primeiro mês de vida, consiste em pingar algumas gotas de solução de cloreto férrico da 10% de fralda com urina recente. Se este adquirir cor verde-oliva, o teste será sugestivo de afecção muito grave denominada fenilcetonúria. Essa afecção, embora bastante rara, atinge uma criança em cada 20.000 a 25.000. Produz sintomas extremamente graves, tais como imbecilidade, etc. A evolução da moléstia poderá, entretanto, ser detida desde que haja diagnóstico e tratamento precoce. Daí o interesse da realização do teste nessa época de vida. Antes do primeiro mês, costuma haver causa de erro. Quando a primeira saída da criança? A criança poderá sair de casa preferencialmente após 4 semanas de vida. Poderá então fazer um pequeno passeio pela manhã em horário determinado pelo tipo de clima de ocasião. Duração e hora do passeio. O passeio, desde que o tempo o permita, deverá ser diário, preferência período da manhã e período de acordo com a temperatura vigente. Sua duração deve ser aumentada progressivamente a cada semana, até um total de 1 hora ou pouco mais por manhã. As roupas deverão estar de acordo com a estação, favorecendo-se a tomada de sol diretamente sobre as pernas e os braços. A cabeça deve ser protegida pelo capota do